E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre a segunda fase. Depois que você passou da fase 1, que é a fase de entrevistar, de analisar o usuário, analisar o mercado, entender o comportamento, agora a gente vai para a fase 2, que é para fazer definições, ou seja, a gente vai começar a chegar a alguns pontos em comum para começar depois a pensar nas ideias de como que a gente pode criar novas interfaces ou melhorar as interfaces dos nossos sistemas, tá? Então vamos lá. Nessa parte aqui da fase 2, eu já vou começar falando sobre post-it. Eu coloquei essa imagem aqui porque é o seguinte, os designers usam muito essa questão do post-it, porque ela é muito prática, mas ela tem um simbolismo nisso, sabe qual é? O post-it significa que as ideias elas são mutáveis, o tempo inteiro é muito dinâmico. Então, você bota um post-it aqui para definir uma característica, mas daqui a pouco você fez uma nova entrevista com o usuário, percebeu que isso não faz mais sentido, joga fora e coloca outro. Então, é muito comum você ver os post-its justamente por isso, porque é a facilidade, mas também tem esse simbolismo de dizer que o negócio é muito versátil e muito flexível, tá? Sempre que você aprender coisas novas, você vai ter que interagir novamente com o seu processo. Então eu vou começar falando aqui sobre o mapa de empatia. O que é o mapa de empatia? É uma ferramenta possível, não é obrigatório, mas muita gente usa, eu acho bastante interessante, que começa a analisar então o seu usuário, tá? A gente coloca o usuário no centro do processo, a gente começa a entender quem ele é. Depois que você já fez a entrevista, já analisou que o perfil um pouco dele, já analisou o comportamento, analisou a tendência de mercado, agora você pode começar a escrever um pouco sobre ele, tá? Vamos usar um exemplo aqui. Ah, eu quero desenvolver um aplicativo para ônibus, para minha cidade. Então a gente vai lá, entrevista as pessoas que pegam um ônibus, a gente tenta entender um pouco como é o comportamento deles, e quando chegar aqui no mapa de empatia, a gente já sabe um pouquinho sobre ele. Então a gente pode colocar aqui o que eu penso, o que ela pensa e sente, o que ela vê, o que ela fala e faz, o que ela ouve. Eu posso colocar na minha cabeça sobre o que eu aprendi sobre esses usuários, tá? Por que essa ferramenta é importante, pessoal? Essa ferramenta é importante porque ela vai ajudar a equipe a trabalhar junto, tá? Então, se você tiver uma equipe, 2, 3 pessoas, já é importante você usar o mapa de empatia para que todo mundo consiga trabalhar sobre as mesmas funcionalidades, as mesmas questões, para que não fique pensando em coisas diferentes. Então, vocês conseguem focar exatamente nas necessidades do seu usuário. E aqui embaixo, a gente tem quais são as dores e quais são as necessidades, ou seja, você coloca aqui quais são os problemas de fato que esse usuário do ônibus tem, não consegue resolver, e quais são as necessidades, o que é que ele precisa e ainda não foi resolvido, tá? Essa é uma primeira sugestão que você pode usar de ferramenta para começar a trabalhar com a sua equipe de design, e aí vocês começam a entender melhor profundamente quais são os problemas do seu usuário, tá? Um segundo momento, então, é a persona, ou seja, o que é a persona? Você coloca em um documento vamos dizer assim, a personificação de quem é o seu usuário, tá? Então, se eu entrevistei 20, 30, não interessa quantas pessoas eu entrevistei. Eu vou conseguir, eu preciso depois disso construir uma persona. Eu preciso construir um personagem que vai representar todos aqueles que eu entrevistei, todos aqueles que eu quero ajudar. Então, quando você cria um persona, você está dando uma personalidade. Então, é muito mais fácil de você trabalhar com a sua equipe. Por exemplo, eu estou fazendo lá um aplicativo XYZ e eu penso assim, bom, a Rebeca, ela tem 22 anos, será que ela pensaria desse jeito? Qual é as palavras que eu devo usar no meu texto? Ah, não, a Maria Lourdes, de 57 anos, será que esse botão ela vai entender o que significa? Ela pensa de um jeito diferente, a Rebeca pensa de um jeito, a Maria Lourdes pensa de outro. Então, quando você tem um persona bem definido, você consegue conversar com a sua equipe de designer e vocês conseguem trabalhar para essa persona. Então não fica aquela coisa de eu acho, eu acho. Não, não é eu acho. Será que a Maria Lourdes vai fazer isso na cabeça dela? Será que a Rebeca ela pensa assim também? Então fica muito mais fácil de vocês trabalharem, tá? Então aqui eu tenho um exemplo do que funciona de como funciona o persona. Tem aqui a idade, algumas características, o cenário, uma bio dela, enfim, tudo mais. Coisas que são relevantes para o seu negócio, tá? Não vai falar sobre um monte de besteira, enfim, coisas que não são importantes para o seu negócio. Foque nas qualidades, foque em funções que sejam de fato importantes para o negócio de vocês, para o que vocês querem resolver, tá bom? Bom, o outro ponto, então, é User Story. Tem até uma piadinha aqui que é o seguinte, o que é User Story? Ele fala o seguinte, olha, eu não posso te dar todas essas features que você precisa na primeira versão. E para cada feature que você precisa, nós precisamos de uma User Story. Aí ela responde, ok, aqui vai uma User Story.
você precisa me dar, você me dá todas as features que eu preciso ou eu arruino a sua vida. Então, é mais uma piadinha de quem trabalha com Agile, né, com métodos ágeis, porque algumas pessoas não entendem a importância disso, mas eu vou explicar para vocês. O que é User Story? É importante pelo seguinte, porque quando você cria uma história de usuário, você consegue contextualizar todas as pontas que estão envolvidas. O programador, você consegue contextualizar o designer, você consegue contextualizar o usuário, o cliente, aquele que precisa, e os outros stakeholders que também estão, dentro desse contexto. Então, ao invés de você ficar explicando, você conta uma simples história que tem começo, meio e fim. E todo mundo entende essa história. E aí você consegue entender profundamente como que funciona, você consegue entender profundamente a lógica desse sistema, para que ele serve, quem é que vai usar e tudo mais, tá? Então ele responde 3 perguntas básicas, que é quem, o que e por quê, tá? Em outras palavras, você pode dizer o seguinte: era uma vez, tal coisa, um dia aconteceu tal coisa, por causa disso, então, tal coisa, até que tal coisa aconteceu. Então, quando você conta uma história, isso é um parágrafo apenas, tá? Um parágrafo. Todo mundo que está envolvido no processo consegue entender o contexto de uso e quais são a importância e como é que ele vai ser usado, tá? Aqui eu tenho um exemplo, o exemplo de um user story. No caso aqui, é um user story de um aplicativo que tem 2 pontas, tá? De um lado a gente tem o cliente, a pessoa que vai pagar, e do outro lado tem a outra pessoa que vai oferecer o serviço, por exemplo, né? Então, é como se fosse uma marketplace, né? Então tá aqui, era uma vez Helena, todos os anos ela tentava surpreender os filhos na festa de aniversário. No caso aqui, eu não vou ler tudo, mas é uma história de uma menina que oferecia trabalhos, né? Oferecia artesanato, e do outro lado a pessoa que precisava desse trabalho, né? Então ele conta uma história. Quando você conta essa história, todo mundo que está envolvido entende profundamente do que se trata. Então a gente não perde mais tempo discutindo outras coisas irrelevantes, tá? Então isso é o chamado User Story. O outro ponto aqui é a jornada do usuário. Isso aqui é muito importante, tá? A jornada de usuário também, quem fala muito sobre isso é o Don Norman, que é um desses cientistas que definiu a experiência de usuário. Esse jornada do usuário é muito importante, porque é um mapa que vai mostrar todo o processo que o usuário realiza durante a execução de uma tarefa ou de um objetivo, e o que ele está pensando em sentido em cada uma das etapas. E por que isso é importante? Cara, isso é muito importante. Porque quando você consegue definir o mapa da jornada do usuário, você consegue definir quais são os pontos mais críticos dessa interação. Quais são os pontos e quais são as oportunidades que você tem. Então, por exemplo, em um site de e-commerce, você pode identificar qual é o ponto em que ele está mais feliz durante toda a jornada. E, de repente, é nesse momento que você pode oferecer um produto novo, um desconto, uma coisa nova, um programa de afiliados. Você não pode oferecer isso no momento em que ele está com a experiência lá embaixo, né, como eu mostrei para vocês no gráfico. Então vocês têm que entender quais são os pontos altos e baixos, quais são os picos da experiência do usuário durante esse uso, para você saber oferecer as coisas boas na hora certa e você também conseguir ajudar ele a sair dos momentos ruins na hora que ele tiver uma experiência ruim, tá? Então aqui, ó, nesse template que ele colocou, ele mostra um pouco desses altos e baixos da experiência, né? Positivo e negativo, ó. Uma experiência mais ou menos, uma experiência muito boa, de repente caiu. Em cada fase, em cada interface, em cada momento dessa interação, ele tinha momentos diferentes, e aí você pode definir quais são algumas dessas oportunidades. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de jornada de usuário, bem mais simples, né? Então as etapas. A etapa de compra, a etapa de configuração, de suporte, de cancelamento de um serviço, as etapas em que a pessoa começa num sentimento neutro, fica feliz no primeiro momento, depois ela fica triste, ou seja, eu consigo identificar quais são os momentos no meu negócio, no meu sistema, no meu aplicativo, em que eu preciso tomar mais cuidado e os momentos em que eu posso usar isso como oportunidade, de repente até para o meu próprio negócio. Aqui eu tenho um outro exemplo um pouco mais simples, né, só baseado em texto mesmo, mas o que ele faz? Ele descreve a atividade, o que o usuário está fazendo, o que ele está sentindo e o que ele está pensando, tá? E isso tudo, pessoal, é baseado no designer mesmo, tá? É você mesmo com o design, que você já entendeu o usuário, você já conversou, você já fez o mapa, você já fez a persona, então você vai fazer isso da sua cabeça mesmo. Depois, lá na frente, quando você for testar, aí você volta aqui para saber se você fez tudo certinho, mas é um processo que está sempre sendo feito e refeito o tempo inteiro. Então você pode fazer tranquilamente. Olha, eu acho que o usuário pensaria desse jeito. Eu acho que a Maria Lourdes pensaria assim. Ah, não, eu acho que a Rebeca pensaria desse jeito. Então você vai fazer jornadas diferentes para personas diferentes, tá? Aqui uma outra técnica muito legal também, que é o card sorting.
O card sorting é interessante pelo seguinte, pessoal. Ele vai... como é que ele funciona, né? Você pega as palavras principais, os termos, os elementos principais desse produto que você está oferecendo e coloca e faz com que o seu usuário organize isso. É ele que vai criar na cabeça dele como é que ele vai organizar essas palavras, esses termos. Ele vai criar conjuntos de palavras diferentes. Por que isso é importante? Porque você começa a entender o modelo mental do usuário. Lembra que eu falei que o modelo mental é diferente do desenvolvedor e do usuário? Então, você começa a entender, como é que o usuário organiza, classifica essas informações do meu sistema, as funcionalidades, por exemplo, do meu sistema. Isso pode te ajudar a fazer um menu, isso pode te ajudar a criar um fluxo de navegação, quais são as coisas que vai aparecer primeiro, como que elas vão ser organizadas. Então, o card sort é uma técnica muito legal para te ajudar nesse sentido também, tá? Bom, além do card sorting, um exemplo que eu queria falar sobre... Lembra do banco que eu falei para vocês do banco? Porque o modelo mental do designer, do cara, do programador, era um modelo mental diferente do meu. Porque, olha só, o modelo mental do designer do sistema achou que fazia mais sentido a fatura do cartão estar dentro da categoria mais opções. E para mim, deveria estar na opção cartões. Entende? Então, o nosso modelo de negócio, o nosso modelo mental não bateu. Mas um card sorting poderia ter resolvido isso rapidamente. Se ele tivesse feito com uma quantidade de pessoas específicas, ele perceberia que o modelo mental dele não estava adequado, tá? Isso aqui é uma leitura muito interessante, eu recomendo muito que vocês façam. Tá em inglês, mas você pode traduzir, né? Lá no site, o botão direito você manda traduzir. O cara fez melhorando a arquitetura da informação através da classificação de cartões. É incrível o trabalho que ele fez, eu achei incrível, vale a pena vocês olharem, tá? E tem mais duas ferramentas de card sort que você pode fazer online, também é gratuito. Bom, sitemap. Isso aqui é interessante, ó, porque agora que você já entendeu um pouco da cabeça do usuário, quando ele classifica esses elementos, agora fica fácil para você fazer um mapa. O sitemap não significa mapa do site, né? Mas é como se fosse assim, um mapa dos caminhos do seu aplicativo, do seu software, tá? Então aqui a gente tem o sitemap, por exemplo, desse site aqui, ó. Então tem a home, o login, o perfil. Parece uma coisa simples, mas isso é extremamente importante. Você não pode fazer isso só baseado na sua cabeça, você tem que ser baseado também nas entrevistas do usuário, sempre colocando o usuário em primeiro lugar, tá? Bom, além disso, a gente tem um pouquinho, esse sitemap aqui é um pouquinho mais complexo, né? Porque ele já envolve um pouco mais de tela, enfim, tudo mais, ele coloca mais detalhes, mas é um outro exemplo de sitemap, tá nesse site aqui, depois vocês podem clicar lá para ver mais, tá? E também tem o User Flow. O User Flow é muito semelhante também, só que ele é muito mais uma questão de onde que ele está e o que ele vai fazer, tá? Então, por exemplo, eu estou na landing page, quero começar o meu cadastro. Aí eu vou para lá, olha, estou no formulário com as informações básicas. O que eu posso fazer? Eu posso preencher um formulário e vir para cá, ou eu posso sair da página e vir para cá. Então eu crio um flow, eu crio um caminho, né? Umas possibilidades de caminho também pode ser desenhado nesse sentido, para ir começando a desenhar o modelo que você quer desenhar, apresentar para o seu usuário depois, tá? Então o User Flow é como procurar as direções do ponto A para o ponto B. Então você vai ver quais as rotas que você vai seguir, onde que você vai virar, etc. Esses detalhes vão te ajudar a chegar no seu destino com eficiência. O sitemap e o User Flow não são para designer, tá? Eles são a maneira de compartilhar a visão do seu site com todo mundo, né, do seu aplicativo com todo mundo, é isso que eu falei. Essas técnicas são para você compartilhar isso com a sua equipe, tá? Todo mundo consegue conversar a mesma língua. Lembra que eu falei para vocês que um dos problemas é justamente a falta de comunicação? Essas ferramentas vão ajudar muito na comunicação da equipe, tá? Então, assim, para a gente ir finalizando aqui, a gente tem que falar muito sobre isso aqui, cara, custo-benefício. Essas ferramentas todas que eu mostrei para vocês, vocês não precisam usar todas, vocês vão usar algumas. E tudo isso é baseado nessa matriz de custo-benefício. Por quê? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer uma análise. O que é que vale mais a pena fazer, o quanto é difícil fazer e qual é o impacto que isso vai trazer para mim, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o benefício, tá? Quanto mais para cá, maior o benefício. E quanto mais para cima, maior o custo. Então, o que significa? Se eu tenho uma tarefa que tem um alto custo, e um benefício dela é muito grande, vai trazer para cá. Mas eu tenho uma tarefa, eu posso fazer uma metodologia aqui, que ela tem um baixo custo e um baixo benefício. Então você faz quando der. Qual que é a melhor opção? A melhor opção é essa aqui, ó. É as que tem um grande benefício e que tem baixo custo, tá? Então isso é a equipe que vai ter que decidir. Para não ficar aquela briga do que vai fazer, no que não vai, quem vai fazer, quem é que manda, faz a matriz de custo-benefício, coloca todas as tarefas que você tem que fazer lá, coloca os post-it aqui. Olha, quais são as tarefas de baixo custo, médio custo e tal,
depois vocês vão definir. Esse é o melhor quadrante para você fazer agora. Isso aqui é para você programar, isso aqui é para você fazer quando der, isso aqui é para você ignorar completamente, porque o custo é muito alto e o benefício é muito baixo, tá? Então sempre usar essas ferramentas aí para você ter uma comunicação mais interessante com a sua equipe. Valeu? Até a próxima. Tchau.